Povo do nono ano, eita que esse dia de hoje ele quase que ele não chegava. Ave Maria, que negócio demorado, não foi? A gente se organizar. Para quê? Para quê? Para quê? Para entrar de férias. Vamos fazer aqui muita comemoração hoje, porque estamos mais próximos do que nunca do nosso merecido descanso, da nossa pausa, né? E aí, gente, antes disso, a gente ainda, lógico, precisa se encontrar aqui para falar um pouco de ciências, né? E hoje, conforme a nossa programação prevista para esses momentinhos de antes das férias, essas 4 últimas aulas antes das férias, a gente está fazendo uma revisão, tá bom? Então, a gente escolhe tópicos importantes aqui para o nono ano, para preparar vocês também para chegar no ensino médio já ligado num monte de coisa. E aí, a gente traz nesse nosso momento de hoje uma revisão. E essa revisão vem recheada de genética e evolução das espécies, tá certo? Então, foram conteúdos que a gente teve um contato bem próximo, a gente estudou bastante a origem da vida, as ideias sobre evolução, partindo lá do lamarquismo, né? Quando a gente observa que ele foi o primeiro a propor, né, uma teoria para a gente compreender essa evolução, como acontece essa evolução, né? Então, quando Lamarck vem com a sua teoria, ele observa as mudanças que acontecem nas espécies e indica um termo interessante que é a adaptação. Essa adaptação para Lamarck, ela é ativa. Então, os indivíduos passavam a modificar suas estruturas, seu corpo, para que eles pudessem estar adaptados, para que eles pudessem estar conseguindo, para que eles conseguissem se manter nesse ambiente. Essa é a teoria evolutiva de Lamarck, que traz esse termo adaptação, mas também coloca duas leis: a lei do uso e do desuso, que é quando o indivíduo usa bastante uma parte do seu corpo, ela vai se desenvolver, e quando o indivíduo deixa de usar, usa pouquinho uma região do seu corpo ou alguma estrutura, ela pode diminuir, atrofiar e até mesmo sumir. Então, vocês observam que na teoria de Lamarck, o indivíduo adapta seu corpo, suas estruturas, para conseguir lidar com as condições dessa natureza que ele vive. E aí, galera, tem uma coisa interessante que, se for desse jeito, não tem extinção. Ninguém fica extinto, né? Fica todo mundo lá de boas, só se transformando e tolerando essas mudanças, né, do meio. Pois beleza, ok. Para Lamarck também ele colocava, depois que o indivíduo desenvolve uma parte do seu corpo ou alguma estrutura sua, ainda tem a possibilidade de quê? De essa estrutura ou essa parte modificada, aumentada ou diminuída, ela passa, né, a aparecer nos seus filhotes, na sua prole, nos seus descendentes. Então, a segunda lei de Lamarck é a lei da transmissão ou da herança dos caracteres adquiridos. Esses caracteres são todas essas características que os pais, os progenitores, os ancestrais já modificaram nas suas estruturas e no seu corpo, e aí, quando nasce um novo indivíduo, ele já nasce modificado. A gente viu que a teoria de Lamarck caiu por terra, né? A teoria de Lamarck ela não se sustentou, sobretudo porque anos e anos depois surgiu o que os estudos, né, de Charles Darwin mostravam. Então, Darwin, a gente conheceu a história dele, a gente viu que ele passou 5 anos viajando, observando as espécies, tanto de plantas, animais, né? Ele era muito apaixonado por insetos, ele colecionava espécies, né? Ele colecionava alguns indivíduos. E aí, gente, é interessante
que Darwin ele traz uma observação muito mais complexa, que vai muito além da lei do uso e do desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos. Na verdade, ele também fala em adaptação. Então, essa adaptação ela vai acontecer em todas as teorias evolucionistas, ou seja, as teorias que adotam que as espécies elas sofrem mudanças conforme o passar do tempo, né? Então, quando a gente fala de evolução, a gente fala de adaptação. É um termo em comum às duas teorias. A diferença é que, para Darwin, a adaptação é passiva. O indivíduo não tem nada a ver em conseguir se adaptar às situações do meio. Ele não consegue por querer, mas pelo mero acaso. Então, Darwin já diz assim, olha, dentro de uma espécie vão ter indivíduos que têm mais adaptação e outros menos adaptações a esse meio onde eles vivem. Quem tem mais adaptação, se essa adaptação favorece um determinado indivíduo, ele consegue se reproduzir. Portanto, essas características desse indivíduo são as que vão ser passadas adiante dentro da espécie. Enquanto isso, os indivíduos que não tinham adaptações, coitados, eles são eliminados, extintos ou caem fora daquele ambiente. Então, a gente compreende que Darwin ele desmonta a teoria de Lamarck porque ele propõe o que a gente conhece como seleção natural. O meio seleciona as espécies, né? Então, ele seleciona como? Ora, dentro do ambiente existem situações como temperatura, a quantidade de luz, a quantidade de oxigênio, a quantidade de alimento, tudo isso, né? Os lugares para se abrigar, tudo isso já existe. O indivíduo só vai sobreviver nesse ambiente se ele consegue se dar bem, ter adaptações para essas situações desse meio. Então, o meio seleciona as espécies que vão permanecer. O meio não muda, nem as espécies. Na verdade, eles existem e a espécie que tem mais adaptação sobrevive. Isso é o que a gente conheceu quando a gente estudou a seleção natural, que a gente hoje vai aprofundar de novo. Beleza? A gente faz essa revisão zona inicial para a gente contextualizar um momento, né, onde é que a gente quer chegar na aula de hoje. Porque as teorias evolutivas, elas não pararam com Charles Darwin, elas continuaram e continuam, e nessa continuidade, muita coisa surgiu depois que foi complementando essa teoria de Darwin. Podemos ir agora? Vamos dar uma viajada aqui nos nossos slides. Vem comigo, então, para a gente dar início, né, a esses slides, relembrando aqui, né? Isso aqui é uma aula de revisão, tá certo? Revisão pré-férias, né? A gente vai falar de genética e da evolução das espécies na nossa disciplina de ciências. É isso mesmo. Adivinha com quem? Comigo, professora Amanda Soares, tá certo? Então, hoje, dia 12 de julho, o dia que nós vamos finalmente entrar de férias. É isso aí, gente. Vamos lá. Então, quando a gente fala da teoria de Darwin, né? Quando eu falo que essa teoria ela foi complementada muitos anos depois, né? Darwin tinha coisas que não conseguia justificar porque ele não tinha recursos para tanto. Então, a teoria moderna da evolução ou teoria sintética da evolução, ou ainda vocês vão encontrar o termo falando assim, ó, o neodarwinismo. Esse neodarwinismo, ele tem completa relação com a junção dessa evolução de Darwin com tudo que foi descoberto depois, anos e anos depois, com a genética e com a biologia molecular, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de teoria moderna da evolução, teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Então, vamos lá.
Darwin ele não conhecia plenamente os mecanismos biológicos responsáveis pela diversidade biológica. Isso levou a críticas que, na ocasião, ele não pôde responder satisfatoriamente. Como é que ele ia responder se Mendel, que é conhecido como o pai da genética, ele não tinha nem nascido ainda? Então, daí isso ia levar um tempo danado. Então, assim, vocês acham, por exemplo, professora, é possível que esse tipo de buraco ainda aconteça na ciência hoje? Tipo assim, a gente começa a estudar uma coisa e não sabe justificar o restante? Sim, até hoje a gente está, né? Hoje nós temos uma situação concreta sobre isso, né? A gente estuda, 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 tem muita gente estudando, por exemplo, o coronavírus, a Covid-19, os efeitos dessa doença, mas a gente ainda não sabe o impacto dessa pandemia na saúde humana. A gente ainda não sabe por completo. A gente não tem essa resposta, porque muita coisa a gente precisa, além de muito estudo, muita pesquisa, muita ciência, a gente precisa de tempo para fazer as associações adequadas, né? Então existem situações que a gente não consegue compreender, a gente não consegue bater um martelo, justificar tudo, apesar de estarmos num caminho, né? Num caminho onde se observam os fatos, as evidências, os resultados que já temos, e aí a gente vai observar o que é que pode ter acontecido ou justificar isso depois. A mesma coisa aconteceu com a gente, né? Muito interessante dar esse exemplo falando um pouco de saúde pública, porque é muito comum esses questionamentos em alguns casos, porque às vezes a gente não consegue, né, essa justificativa toda, porque a gente ainda não tem recursos, né? A gente ainda não tem nem o norte por onde começar. Então, o cientista, antes de tudo, é um grande curioso, uma grande curiosa, né? Quer saber das coisas e vai investigar. Lembram que um tempo atrás existiu uma epidemia, né? Uma epidemia de microcefalia. As crianças, os bebês, né, recém-nascidos, eles tinham o comprometimento, né, a partir dessa doença que era considerada rara. Essa doença era rara, mas um tempo atrás ela ficou muito comum. E muitas crianças, muitas, centenas, milhares de crianças nasceram com essa patologia, essa microcefalia, que é um desenvolvimento menor, né? O cérebro ele se desenvolve só até certo ponto e a característica principal desses bebês que nascem com microcefalia é que a cabeça deles é menor. O crânio, né, é menorzinho do que o crânio considerado normal, né, o crânio típico da nossa espécie. Então, surgiu essa microcefalia. E aí começaram os cientistas, e aí, por que está tendo tanta grávida parindo seus filhos com microcefalia? Ninguém sabia por quê. Ninguém entendia por que estava aumentando tanto esses casos, né? E aí, o que foi feito? Pesquisas e pesquisas e associações. E começaram a pensar, olha, será se essa microcefalia ela não tem relação com as epidemias de Zika, de chikungunya que vieram para o Brasil pouco tempo depois daqueles eventos? Eu não lembro se foi a Copa do Mundo ou se foram as Olimpíadas, né? Que acho que foi depois da Copa. Depois disso, né, chegaram também essas doenças aqui, onde o mosquito que já era, né, já existia aqui, o Aedes aegypti, que já transmitia a dengue, ficou sendo aí um vetor novo, né, um vetor conhecido para novas doenças que a gente ainda não tinha, né, casos assim tão fortes, e depois da Copa teve muita epidemia de Zika e de chikungunya. E que até hoje a gente ainda tem. Então, é um perigo, porque se associou que esses casos de microcefalia, olha aí como é que a ciência funciona. Então, viu um fato acontecendo e foi investigar para trás o que é que pode ter levado a isso. Os casos de microcefalia têm relação com o quê?
Por que que essas crianças estão nascendo com microcefalia? Por que tantas crianças estão nascendo com microcefalia? Então, depois de muita pesquisa, investigação, associações começaram a sugerir, olha, pode ser que a mãe, né, que teve a zika no período gestacional tenha ocasionado esse efeito, né? Pode ter levado a essa microcefalia. Então, isso é só mais um exemplo de que, às vezes, a gente, enquanto cientista, né, os cientistas, as pessoas que fazem pesquisa nas universidades públicas, privadas, nos hospitais, né, que fazem as pesquisas nos institutos, nos lugares onde se trabalha isso, investigam os fatos que acontecem, às vezes a gente não tem todas as respostas. E tudo vai sendo revirado para encontrar onde é que está a justificativa desses fatos, né? Então, é assim que funciona a ciência e muitas das vezes não tem resposta. E assim era para Darwin. Imagina que hoje, nós com toda essa tecnologia, com microscopia avançadíssima, a gente consegue visualizar até um átomo hoje com a microscopia mais avançada. A gente consegue ter situações muito já encaminhadas pelos estudos das ciências da saúde, das ciências biológicas, das ciências sociais. A gente consegue compreender tanta coisa e ainda assim a gente ainda tem situações, né, que a gente não está com a resposta de tudo. Não consegue ter de pronto uma resposta. E a gente está observando isso com os efeitos, né? Quem teve Covid? Teve gente que passou a pandemia inteira, nunca teve um sintoma, né? A gente tem exemplos aqui desses sortudos e sortudas, né? Na verdade, até mesmo nós que já pegamos, que já tivemos sintomas, também temos muita sorte de termos sobrevivido. Então, a gente tem que começar a comemorar isso também, né? Então, teve gente que nem pegou, teve gente que pegou e o tempo inteiro foi assintomático. Tu nunca pegou, Alcimar? Rapaz, acaba bom. A deusa também. Eu estou aqui rodeado de gente com genes incríveis, né? Para não pegar a Covid-19. Teve gente que pegou e foi assintomático. Teve gente que nunca testou positivo. Teve gente que. Não é exatamente. A Andresa fez uma observação importantíssima aqui. Professora, não é só o gene, é o cuidado. Muito bem, Andresa. Por isso que a cultura também indica a evolução na nossa espécie, porque os hábitos, a nossa cultura e a cultura que foi instituída da máscara, do lavar a mão, do cuidado com a higiene, do distanciamento social também salvou muitas vidas. Muito bem lembrado. Então, olha só, a gente coloca tudo isso e vê que outras pessoas já tiveram também cuidados, mas infelizmente pegaram. Teve gente que ficou muito ruim, teve gente que recuperou, teve gente que morreu. Infelizmente, né? E a gente sempre continua dando os pêsames e os nossos sentimentos a quem perdeu alguém nessa pandemia. Quem pegou, sarou, voltou à ativa, tem muita gente que está com algumas sequelas, que não está, né, 100%, ainda tem alguns resquícios. Então, tudo isso ainda é um nó que a ciência está tentando desatar. O que é que vem depois dessa pandemia? O que é que a gente vai ver agora, né, em relação à saúde? Então, a ciência ela vai evoluindo também junto com os questionamentos, né? Tinha uma propaganda famosa na TV que diz assim: o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. E, de fato, a ciência também se movimenta nesse sentido, é no questionamento, na busca, né? E Darwin, voltando aqui à teoria evolutiva, ele não tinha todas as respostas, mas ele tinha a observação. E ele tinha fatos importantes. Ele colocava, ó, tem gente que vai se garantir no meio ambiente e tem gente que vai morrer. Tem gente que eu digo assim, tem seres vivos, né? Tem indivíduos. Pode ser pessoa, pode ser bicho, pode ser planta, pode ser bactéria, pode ser fungo, pode ser qualquer ser vivo. Vão ter adaptações, alguns, outros não. O que é que faz uns terem e outros não, Darwin? Ele, rapaz, agora tu me apertou sem me abraçar, porque eu não sei. Não sei. Deve ser por acaso. Como é que pode? Na mesma espécie tem uns que dão conta, outros que não. Darwin não sabia. E Biaí parou a teoria darwinista, né? E aí o neodarwinismo vem não de um cientista ou de dois, mas de vários estudos ao redor do mundo inteiro
inteiro, trazendo observações e contribuições. E isso é que é bonito do neodarwinismo, da teoria moderna da evolução, da teoria sintética da evolução, né? Então, o que é bonito nisso é justamente essa conjunção, né? Você vai juntando o que se encontra num canto e outro e tentando trazer os consensos para que a gente explique e justifique essas observações que Darwin não conseguia explicar no tempo dele, mas hoje a gente está ligado. Então, vem comigo que a nossa aula de hoje é sobre isso. A gente vai relembrar disso, né? Com o surgimento de quem? Da genética. Outro amor da professora Amanda. Minha gente, é difícil para eu sou uma bióloga que sofre muito, porque, poxa, eu gosto de tudo dentro da biologia. Né? Antes eu não gostava assim de algumas partes da biologia, tipo assim, botânica, eu não gostava. Hoje eu me encontro perfeitamente apaixonada por botânica. Gente, como é que é isso, hein? Não tem um negócio dentro das ciências da biologia que eu não goste. Então, a genética também é uma outra paixão minha, né? Então, com o surgimento dessa genética aqui, pôde-se ampliar o conhecimento dos processos evolutivos. E isso foi, ó, não foi lá no tempo de Mendel. Mendel ele veio muitos anos antes disso. Esses estudos da genética não era aquela genética mendeliana, já era a compreensão da hereditariedade numa forma mais robusta. A molécula do DNA, o que é que tem nesse DNA, por que essa informação passa, como é que passa, por que é diferente para uns e iguais para outros, né? Então, só com o surgimento da genética se ampliou o conhecimento dos processos evolutivos. Isso foi entre 1930 e 1940. Para a ciência, isso aqui é algo recente. Vamos dizer assim, professora Maria, na década de 30 e 40. Cabeça, foi um dia desse. Se a gente considerar que Darwin mesmo já teria mais de 200 anos, uma altura dessa, né? Então, é um pouco recente. Então, o que é essa teoria sintética da evolução? Né? Ela vai se basear em 3 fatores. Quais são? Os fatores conhecidos como mutação gênica, né? A mutação gênica, a recombinação e a seleção natural, beleza? Então, eu vou dar aqui 2 minutinhos para vocês justificarem por que esses 3 fatores têm relação com a teoria evolutiva, né? A teoria sintética da evolução, beleza? 2 minutinhos na tela e eu volto já.
Muito que bem. Então, eu fiz aqui um desafio para vocês relembrarem no que de acho tem relação, professor. Eu não tô com meu juízo bom, não. Minha cabeça já tá lá. Eu correndo no meio da rua empinando pipa. Eita, eu quero, né? Qual é a relação da mutação, da recombinação e da seleção natural com a evolução? Conseguiu responder ainda não? Pois então a gente mostra aqui para vocês agora, né? Essas três situações, esses três aspectos e fatores, eles têm relação com a evolução, porque isso aqui, né, são fatos aleatórios que dão origem à variabilidade genética, ou seja, mesmo indivíduos da mesma espécie não são geneticamente iguais. Ou seja, a variabilidade genética é o que justifica, por exemplo, mesmo você tendo um conjunto de genes parecido, né, com o do seu pai, da sua mãe, os seus parentes mais próximos, você não é igual a eles, porque nós não somos clones, né? Existem aspectos que vão trazer diferenças propositais dentro desse nosso código, desse nosso conjunto de genes, e isso é o que a gente chama de recombinação. Essa recombinação ela vai acontecer lá na meiose, lá na formação dos gametas, tá bom? Ok, gente. Lá na formação dos gametas. E a mutação genética ela vai acontecer por acaso. Também pode acontecer por fatores, né, que vão trazer danos ou modificações na estrutura do DNA. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Além disso, a gente tem a seleção natural de Darwin, tá aqui, ó, não sai não. A seleção natural, ela permanece, tá? Ela permanece aí na teoria moderna da evolução. Só que o que é que vai ter de novidade aqui? A mutação e a recombinação. Tudo isso aqui só veio com a genética. Não ficou bom não, porque cobriu ali a letra em azul, vou apagar. Tá bom? Ok, gente? Então vamos adiante aqui compreendendo, né? Essa teoria sintética da evolução, ela vai se basear em três fatores: a mutação, a recombinação, que são as chaves da variabilidade genética, e também da seleção natural, que Darwin, Wallace, né, já conheciam. Tá certo? Então, olha só, presta atenção. Eu tenho aqui um indivíduo, tá? Onde a gente vai mostrar um processo de mutação. Eu tenho dois tipos de tecidos. Lembrando que um tecido é um conjunto de células, né? Eu tenho aqui uma célula. E quando eu tenho um conjunto de células iguais que tem um determinado funcionamento, né? Tem uma função, isso a gente chama de tecido. Tá? Esse tecido ele vai ser somático quando eles fazem células que não tem nada a ver com a reprodução. E o tecido vai ser de linhagem germinativa quando ele tem relação ou origina gametas, óvulos, espermatozoides. As outras células que não são óvulos ou gametas, né, ou espermatozoides, elas são células que a gente chama de somáticas, tá bom? Então, pode acontecer, por exemplo, ó, as mutações somáticas que ocorrem nas células que não são reprodutivas. Essa mutação, eu vou seguir esse caminho aqui, ó. Essa mutação ocorreu nessa célula, aqui está a célula mutante, com o processo de mitose, essas células, né,
vão criar clones delas mesmas, e isso, né, traz o gene mutante, e eu tenho aqui uma população maior, né, com essas células, com essa mutação. Ok. Agora, quando essa mutação, essa mudança no DNA acontece nos gametas, no tecido que dá origem aos gametas, né? Eu vou seguir aqui um outro caminho. Eu vou pegar uma setinha verde, ó. O tecido de linhagem germinativa. Essa mutação nas células que dão origem aos gametas, elas vão trazer, ó, elas vão se dividir a partir da meiose, ou seja, o processo de divisão celular que dá origem aos gametas, né? Isso permite que as mutações germinativas sejam passadas para aproximadamente metade dos membros da geração seguinte. Então, se eu tenho uma mutação numa célula gamética, alguns indivíduos vão levar a uma alteração por completa, né? E aqui outros indivíduos podem nem apresentar essa mutação, porque a forma como as células reprodutivas se dividem, ela é diferente, né? Na divisão tipo meiose, a recombinação, né? Então, ela é o que justifica essa variabilidade genética, né? A recombinação gênica que acontece lá no momento da divisão celular, que dá origem aos gametas. Tudo bem? Então, se isso tem uma mutação, vai aparecer essa mutação nos indivíduos. Esse indivíduo alguns indivíduos da prole vão aparecer com características diferentes dos pais. Por quê? Porque a célula mutante era uma célula que deu origem ao indivíduo, uma célula reprodutiva. Tá certo? Então, tem essa pequena diferença e isso Darwin não conseguia justificar, né? Então, o que é essa mutação gênica? A mutação é toda mudança no DNA. O DNA ele funciona de um jeito, ele tem sua estrutura, ele tem sua forma e tudo mais. Qualquer mudança que aconteça no DNA, que permaneça, que não seja corrigida, a gente chama de mutação, né? Então, essa mutação ela vai acontecer assim, né? Então, ela acontece num determinado momento e com a divisão celular ela pode passar adiante, né? E aí acontecem essas mutações por vários motivos. Primeiro, acontece de forma natural no nosso corpo. O nosso corpo ele tem todo o tempo uma mutação acontecendo. Porém, a gente tem mecanismos, né? A gente consegue ter um grupo de enzimas maravilhosas que vão lá consertar esses erros, né? Só que às vezes esses erros permanecem e assim a gente considera que são as mutações, tá certo? Então, qualquer erro que aconteça, qualquer mudança que aconteça no DNA é uma mutação. Geralmente, as mutações, elas são ruins. A maioria das mutações é igual a um grande problema. E raramente ela vai ser benéfica, ou seja, raramente ela vai trazer uma nova característica ao indivíduo, né? Só que isso não é impossível, mas é bem raro. Raramente ela é benéfica. Quando ela é benéfica e esse indivíduo apresenta uma nova característica, bem aí a gente considera que teve evolução. Tá certo? Falamos um pouco sobre mutação, sobre recombinação também, né? Que é um procedimento que acontece na meiose, ou seja, na formação de gametas. Né? A recombinação ela acontece na meiose. Essa recombinação é a que a gente chama também de crossing over, né? Que é quando há uma mistura de material genético de forma aleatória que vai produzir indivíduos diferentes, né, da sua prole, diferentes a ponto, né, de não serem clones, serem próximos geneticamente, mas não são iguais, tá? E aí, agora a gente fala um pouco sobre seleção natural.
tá? Então, olha só, sobre tudo isso aqui, ó, isso aqui tudo, a gente tem a variabilidade genética, né? E a seleção natural, ela vai atuar sobre essas novas combinações gênicas. Então, eu tenho aqui, se você observar, um funil, ó. Nesse funil, eu tenho indivíduos aqui de todo jeito, ó. Eu tenho indivíduos desse jeito aqui. Eu tenho indivíduos, ó, desse jeito aqui. Eu tenho vários tipos de indivíduos diferentes, olha só. E vocês estão vendo que no frigir dos ovos, quem foi que passou por esse funil? Quem foi que passou pelo funil? Todo mundo passou? Todo mundo conseguiu passar? Não, professor. Alguns aí foram filtrados, né? Foram barrados nessa passagem. E o que é que acontece aqui nesse procedimento, né? Então, olha só. Eu tenho aqui a variabilidade, ou seja, eu tenho um conjunto de indivíduos diferentes. Conjunto de indivíduos diferentes. Esses indivíduos, eles vão ter que passar por esse funil só se der para eles. Então, é como se esse funil atuasse como a seleção natural. Ou seja, cada indivíduo desse aqui, o A, o B e o C, vai apresentar características diferentes. Mas, nesse caso, apenas o indivíduo com a característica C, ó, ele é quem passa pelo funil, ou seja, o funil funciona como a seleção natural, né? Deixa eu só complementar aqui para a gente entender bem direitinho. Né? Essa seleção natural. E a adaptação, né, é quem vai garantir quais as espécies, quais os indivíduos meu Deus, não sei mais escrever, não. Só sei digitar. Pronto. Quais indivíduos sobrevivem a esse processo aqui, desse funil, que é justamente o que a gente está fazendo alusão aqui, que a gente está comparando, né, com a seleção natural. Então, olhando essa imagem, quem é que tem adaptações para passar por essa pressão aí do funil? Quem é que tem essas adaptações? Então, os indivíduos A e B, eles são grandes demais para passar pelo funil. Eles não vão passar, eles vão ser barrados. Só quem vai passar é o indivíduo C. Porque o indivíduo C, como eu estou colocando, que é esse verdinho, ele tem adaptação. Ele é adaptado para passar nessas circunstâncias aí. Então, ele é quem vai sobreviver, tá certo? Levando assim para um exemplo, né, mais próximo do que a gente estava compreendendo. Ok, gente, tudo certo até agora? Tudo certo, tudo tranquilo? Tudo alright? Eita, pois vamos para frente. Olha só, aí a gente volta a falar de seleção natural. Ai, professora, que horror! Essas imagens, ó, meu amigo, aí é a lei da selva, moço. Aí é selva total. Então, não é aquela história de, só os fortes sobrevivem. Não é que são os fortes. Quem vai sobreviver são os que têm mais adaptação, né? Então, para Darwin, todos os organismos lutam pela própria sobrevivência. Então, alguns casos são mais evidentes, a gente percebe mais fácil, né? A presa luta contra seu predador. O predador deve se garantir na caça, senão ele vacila. Então, ele também está lutando. Não tem bom, nem ruim, nem certo, nem errado. Todo mundo quer sobreviver. E aí, vão buscar as estratégias de sobrevivência, né? Então, existem estratégias de sobrevivência que vão passar por duas coisas que a gente estudou aqui bastante.
o mimetismo, a camuflagem, né? Inclusive, a gente está vendo aqui uma zebra, né? Que é uma presa dessa leoa. Essas zebras, elas têm umas listras que não são à toa. Primeiro, uma listra de uma zebra nunca é igual à outra. E quando elas estão em bando, essas listras, vocês sabiam que elas confundem o predador? Aquelas listrazinhas ali todas das zebras, o predador fica confuso para pegar ela, mas acaba pegando uma outra que está mais vulnerável, né? Então, eles vão caçar e vão buscar. Veja que a cor, né? A cor desses animais, ele se assemelha muito à cor do ambiente que eles estão. Então, são estratégias de camuflagem, né? A gente viu essa estratégia lá no darwinismo, naquelas animações, né? Que tinha um insetinho que era da cor da folha e um insetinho que era marrom. Então, o insetinho que era marrom, ele fica mais visível, o predador vê com mais facilidade. Então, é ele que vai servir de presa, porque ele está sendo mais, né, evidenciado naquele ambiente. Então, o ideal é que se esconda, porque aí, se escondendo, o predador não tem como atacar. Né? Ele não percebe a presença da presa ali e vai forragear para outro rumo. Tá bom? Então, vamos passar adiante aqui, tá bom? Olha só. Para Darwin, todos os organismos lutam pela própria sobrevivência. A gente já viu que existem casos que são mais evidentes, né? Como da predação. A presa tem que lutar para não ser pega pelo predador, né? E o predador tem que criar estratégias de caça para conseguir pegar essa presa, porque elas também são espertas, né? Então, ele deve ser eficiente. Em outros casos, não são tão evidentes. Por exemplo, a disputa de machos por fêmeas, né? Qual é a vantagem do macho em ser mais chamativo? Por exemplo, os pavões. Olha que coisa incrível, né? Esses pavões, eles têm essa cauda, as penas da cauda do pavão, elas trazem essas estruturinhas aqui que a gente chama de ocelos, né? Parecem olhos, por isso que levam esse nome. Então, elas chegam até a 2 metros, né? Quando eles abrem. Gente, olha, quem já viu sabe do que é que a gente está falando aqui. É uma coisa divina, incrível, belíssima. Então, a fêmea fica só babando lá. Ai, que lindo, mara. Quero aquele. Eu quero aquele. As penas dele está mais bonita. As penas daquele ali estão mais bonitas. Ele parece estar com as penas mais brilhosas. Ele é maior, né? Então, existem fatores que levam alguns indivíduos a ficar mais capenguinha, por exemplo. Se ele tiver parasitado, se ele tiver cheio de lombriga, aí ele não vai ficar com a pena bonita, né? Se tiver algum outro tipo de parasita que pode, inclusive, danificar a pena, se ele entrou numa disputa e 2 machos brigaram e eles têm machucados, tudo isso a fêmea, que não é besta nem nada, ela observa, né? Então, por que ela observa isso? Porque ela vai buscar, né, esse recurso do visual para se aproximar do que ela vai considerar o mais forte, né? Porque geneticamente ele traz, né, essa informação de que é mais forte, que é mais robusto, de que tem mais força, de que tem mais habilidade, sabe dançar melhor com as suas peninhas. Então, tudo isso aí, com a turma dos pássaros, acontece demais. Existem pássaros, gente, vocês precisam ver um documentário, eu vou já lembrar aqui o nome dele, que fala sobre as cores, né? Então, no começo desse documentário, já tem algumas aves que, nossa, tem uma ave que eu esqueci o nome, que ele faz assim uma modificação. As peninhas deles parecem pretas, mas na hora que ele quer na hora que ele quer acasalar, né, no momento da reprodução deles, ele vira essas penas e ela vira uma coisa assim verde, metálica. Gente, não é normal de lindo. Uma espécie de beija-flor que traz aqui umas penas modificadas e ele fica parecendo uma estrela, o rosto, e ele fica voando por alguns minutos na frente da fêmea, se mostrando, né? Então, existem disputas intraespecíficas, ou seja, dentro
de uma mesma espécie. A gente não observa tanto, né, como uma onça que pegou um bode nas fazendas, a gente observa melhor essa história dessa competição, dessa luta pela sobrevivência. Mas existem outras histórias, né? A gente precisa observar que existem outros aspectos dessa luta por sobrevivência. Essa sobrevivência, às vezes, ela não está relacionada só a um indivíduo, mas à espécie, né? A espécie precisa existir ali naquele meio e ela precisa, né, estar presente com o passar dos anos. Então, por isso que elas devem se reproduzindo. Se essa reprodução vai caindo, essa população dessa espécie vai diminuir e aí a gente considera, né, que ela pode entrar no que a gente chama de extinção. Pode entrar em extinção, pode sumir do mapa, ok? Certo? Então, olha só dando o exemplo da disputa, né, de machos por fêmeas, das plantas que competem com outras por melhores condições, né, de umidade, de nutrientes, de luminosidade, por aí vai, né? Então, a gente tem aqui o exemplo do milho, que vai ter uma competição, né, a partir das suas raízes, né? Então, elas vão competir também. Para que isso não aconteça, por exemplo, em florestas nativas, né? Existem também movimentos interessantes, até na copa das árvores, né? Se você vê de cima, é como se você estivesse tendo uma vista aérea das árvores, né? As copas das árvores, elas não se tocam. Então, a árvore tem aqui todas as suas folhas no que a gente chama de dossel, né? E essas folhas, elas não se tocam. Tem um espaço, né? Existe um espaço aqui, ó, entre as folhas de uma árvore e de outra. Não é em toda floresta que isso acontece, mas foi observado esse fenômeno, por exemplo, na floresta amazônica. Por mais que o vento bata, ainda assim essas copas não se tocam. Por quê? Porque elas querem ter uma eficiência na fotossíntese. Se ela se topa e uma galha fica por cima da outra árvore da mesma espécie, ela não vai permitir que aquela fotossíntese daquela outra seja 100%, né? Então, vai ficar fazendo sombra, e isso não é benéfico para espécie nenhuma. Então, elas têm que se desenvolver juntas, né? Então, existem outros também a estratégia de sobrevivência, né? Estratégia de sobrevivência mesmo, né? Então, deixa eu voltar aqui, tá? Vamos lá para a gente quase finalizando aqui nossa aula, tá certo? Então, para Darwin, a gente viu todas essas situações, viu tudo isso aqui. Deixa eu botar aqui minha canetinha de novo. Tudo isso aqui a gente já observou. E aí a gente vem para a última, né? Em última análise, seleção natural significa reprodução diferencial. Os mais aptos não são os mais fortes, viu, gente? São os mais aptos, os que têm mais adaptações. Eles vão viver mais tempo e, portanto, têm maiores chances de reprodução. Então, se eles têm maiores chances de reprodução, são as características dos mais aptos que vão passar adiante nessa população dessa espécie, né? Então, quem vão ser considerados os indivíduos mais aptos? São os indivíduos que herdam combinações gênicas mais favoráveis à sobrevivência e à reprodução, levando em conta um dado ambiente e um certo momento evolutivo, tá certo? Então, agora eu quero que vocês façam aqui rapidamente, né, uma observação no que a gente vai grifar aqui na nossa aula, tá certo? Quem são os indivíduos mais aptos, né? São aqueles que vivem mais tempo e eles têm maiores chances de reprodução. Mas por quê? Porque eles são os que herdaram combinações gênicas mais favoráveis à sobrevivência e à reprodução, levando em conta um dado ambiente e um certo momento evolutivo. Eu quero que vocês marquem isso aqui, porque isso aqui é o que justamente o que Darwin não conseguia explicar, né?
Ele até disse isso aqui, mas é o porquê disso aqui que Darwin não trazia explicação. Tá certo, gente? Darwin dizia, mas não explicava isso aqui. Tá bom? Ok? Então, vamos adiante. E aí, a gente vai compreender agora os tipos de seleção natural. Tá certo? Então, esses tipos de seleção natural, eles vão ser diferenciados, né? Não acontece da mesma maneira em todos os indivíduos, nem em todos os ambientes. Existem várias situações que levam à seleção natural em determinados meios distintos, né? Então, esses tipos, eles vão depender do efeito que causam nas populações em relação à frequência de certos fenótipos. Então, a gente vai diferenciar fenótipo de genótipo. Os fenótipos é a forma como esses indivíduos se apresentam dentro de um contexto que, inclusive, pode ser modificado, essa forma de apresentação. Se eu pintar meu cabelo aqui de vermelho, eu nasci ruiva? Não, eu não nasci ruiva, mas eu posso pintar meu cabelo de vermelho, não posso? Posso, eu posso alterar essa configuração da cor do meu cabelo com tranquilidade. Mas isso não quer dizer que o gene que eu tenho para cabelo castanho, né, ele não exista mais. Eu não apago esse gene quando eu pinto meu cabelo de vermelho, ele vai existir. Tanto que com o tempo vai passando, meu cabelo vai começar a nascer castanhinho de novo, né? Então, quando eu altero, quando eu mudo e não mexeu no gene, é fenótipo. Quando mexe no gene, é genótipo, o nome já diz. Fenótipo é as adaptações, né, individuais, as diferenças que alguns indivíduos têm dependendo do meio, mas que não são estruturalmente do DNA, tá certo? Então, ó, esses tipos de seleção natural, eles vão depender de alguns fatores, entre eles, do efeito que causam nas populações em relação à frequência de certos fenótipos. Então, a gente vai começar aqui pela seleção estabilizadora. Olha esse nome, estabilizar é deixar permanecer de um certo modo por um certo período de tempo, né? Ó, quando a coisa está estável, ela não está indo nem para frente nem para trás, ela está, né? Não é parada, mas ela não tem alterações. Então, ela vai favorece a frequência dos fenótipos intermediários, né? Exemplo, a ciclemia, que é o que a gente chama de anemia falciforme. A ciclemia, essa anemia falciforme é uma má formação na hemácia. Então, as hemácias... Hemácia é a célula vermelha do sangue, né? Aqui é uma hemácia normal. Ou seja, ela tem um formato de um disco bicôncavo, ou seja, ela tem um fundinho aqui no meio, né? Então, esse disco bicôncavo é o formato normal da hemácia. Ela precisa desse formato justamente para ela também conseguir carregar o oxigênio, o fósforo, né? O fósforo não, perdão, o ferro pelo nosso corpo. Desculpa, não é fósforo, é ferro. É porque é tudo com F, eu já estou querendo aqui bugar, tá? Então, ela tem esse formato e ela funciona com total eficácia. Quem tem anemia falciforme, né, tem uma má formação, uma formação atípica dessa hemácia. Então, aqui é da anemia falciforme. Né? E aí, o formato, ó, dessa célula já é diferente, ela já é desconfigurada. Mas isso quer dizer que ela não funciona? Não, professor, isso não quer dizer que ela não funciona, não. Né? Ela tem aí a possibilidade de funcionar. E a pessoa que tem, né, essa característica, ela vai conseguir sobreviver. Apesar de que algumas, né, taxas vão ter alguns déficits, mas isso não vai inviabilizar a vida,
Tá certo? Então, a seleção natural, ela vai ser estabilizadora quando esses fenótipos intermediários, eles são favorecidos, tá certo? Então, a gente tem aqui um outro exemplo com a malária, mas eu nem vou começar a falar, porque senão a gente vai finalizar a nossa aula. E para a gente, né, a gente vai observar que a gente tem situações que envolvem essa situação genética da pessoa, que é dela ter ou as células normais ou a anemia falciforme, e se essas pessoas têm, por exemplo, a malária, elas vão também apresentar dificuldades em relação ao fenótipo intermediário. Mas eu vou explicar para vocês isso com uma riqueza maior de detalhes e de uma forma mais sossegada, já já no nosso segundo momento da nossa aula de ciências, hoje falando sobre seleção natural, revisando, né, as situações que têm a ver com a seleção natural, com a evolução e com a genética. Pega uma água que eu volto já já. Até mais.